Então, eu tenho uma dúvida sobre o PBL-ATM, na verdade. Tá. Uhum. Então vamos lá. Ali PBL-ATM. O que que é o PBL-ATM? Conta pra nós aí. é para você, é a correção das questões, né? Você faz ali a Exato, né? análise científica, depois você faz o brainstorm, aí o método investigativo e o resuminho lá no final. Isso aí, mapa conceitual, né? Comprar, Isso. meio que esquematizar ali. O que que eu aprendi, né? É. Fiquei aqui 10 Eu tô minutos, gostando 15 minutos. bastante. O que que eu aprendi, né? Eu tô gostando, principalmente da parte do brainstorm, que eu consigo associar, por exemplo, eu corrigi ontem uma questão de matemática, eu consegui associar lá a biologia, um negócio que não tinha nada a ver, e aí eu consegui associar, eu achei bem legal. Mas a minha dúvida é mais na etapa um ali. Tem a parte que Uhum. a gente faz durante o tech mesmo, né? Que aí Aham. eu marco que eu sei, marco que eu não sei, anoto qual o conteúdo, nível de dificuldade, mas aí na folha mesmo do PBL-ATM, o que que eu poderia escrever? Tipo, o que a questão tá pedindo? Então, assim, o que que tu vai analisar o que que tu vai visualizar nessa primeira etapa, né, que a gente chama de análise cirúrgica? Tu vai ver, por exemplo, o português, o ponto, a Uhum, vírgula. Tudo isso é importante, né? Você analisar. Não estou dizendo que você vai escrever, mas é importante você analisar lá no TEC, na hora da leitura, né? Porque imagina que no dia do Enem, o que que tu vai fazer? Tu vai ler a questão. Então, o Joãozinho foi na eu tenho padaria que comprar entender a 10 questão, pães. né? No entanto, ele encontrou Maria no corredor e resolveu levar apenas 5 pães. O que esse no entanto está dizendo? Ele está negando, né, um conectivo adversativo. Então, está negando o que foi dito antes. Muitas vezes, como eu dou muita mentoria individual, eu vejo muito aluno que, por exemplo, o problema dele não é matemática, o problema dele é português, Isso às vezes me acontece. Eu entendeu? percebi isso numa correção, e aí eu vi ali o português e falei, gente, era isso, então, que eu não tava entendendo. Então, o que acontece? Por isso que eu falo lá no fax, destacar as informações. Destaca as informações. Não é 10 pães, é 5 pães, porque ele não levou 10, Uhum, ele encontrou não sei quem no corredor do mercado. O Enem tem esse modelo de tem. questão, né? Tem. Então, ele é 5 pães. Então, ele comprou 5 pães, né? Então, tu vai destacar as informações, tu vai fazer o esboço, o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Para que depois, lá na hora do PBL-ATM, você consiga voltar para o fax e ver onde é que tu errou. Se foi no cálculo 1, foi no Uhum, cálculo 2 para fazer um diagnóstico, ser cirúrgico ali no teu processo de aprendizagem, tá? Então, não é que você vai anotar ali na análise cirúrgica, tá? Mas é que você vai analisar esses dados. Então, você vai ver, por entendi. exemplo, as alternativas, você vai ver o comando, você vai analisar isso. Aí você pode usar uma caneta vermelha, um marca-texto ali, destacar as informações. Aí na folha do PBL, o que é essa folha do PBL ATM? É teu material de estudo. Você imagina que essa Uhum, folha ela vai te dar a base teórica para você conseguir passar em medicina lá no Enem 2024. Então eu posso escrever esse no entanto, por quê? Porque esse no entanto eu posso usar ele na numa redação, redação. né? Eu posso Sim. escrever por exemplo, a questão ali cobrou a alternativa correta é mitocôndria, mas tem lisossomos, tem complexo de Golgi, tem núcleo, tem Eu tô DNA, fazendo isso que não. você falou, analisar ali as Isso. alternativas também. Aí você pode colocar, então, né, na análise cirúrgica, pô, o que que é lisossomos? O que que é mitocôndria, sabe? Destacar essas informações para depois, lá no método investigativo, eu ter o que Uhum, pesquisar. Então, a análise cirúrgica são mais perguntas, questionamentos em relação à questão que eu ainda não sei ou que eu já sei, como um gatilho para que haja essa revisão. é tipo um direcionamento, né? Pra você Isso, saber o que isso você tem aí. que fazer. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, a geometria, olha o tamanho que é a geometria. Tu vê aula no YouTube de 3, 4 horas, tem playlists no YouTube, né, sobre geometria espacial e plana. É muita coisa. Então, eu defendo, né, na minha tese de estudo, eu defendo o microaprendizado, para não ter sobrecarga cognitiva e tu estimular o esquecimento. Então, quando tu pega a questão, tu tem o direcionamento. Tem que saber a fórmula Sim. do cone. A porcentagem da altura, né? Ele ia fazer um cone para fazer casquinha de sorvete e aí ele resolveu reduzir em 15% a altura do cone. Aí muda o volume. Então agora vai ter menos sorvete. Aí quanto que vai custar o sorvete? Aí ele dá lá o cálculo para ver o valor da ml do sorvete que vai na casquinha. Aí tem que transformar, né, ml, enfim, tem que fazer conversão. Então tu vê Sim. que é uma questão que envolve. Então eu estou direcionando para cone. Aí eu posso pesquisar lá no Google Imagens cones,
né? Imagens de cones. Aí tu vê lá quais são os objetos que estão no meu dia a dia que tem o formato de um cone. Casquinha do sorvete é um deles. Aí você vai lá e faz um desenhozinho ali, sabe? E vai meio que direcionando para você ter essa ideia do microaprendizado, tá? Então, resumindo, análise cirúrgica, o que que eu não sei, o que que eu já sei daquela questão, para fazer um direcionamento ali na hora do método investigativo. Entendi, entendi. É, mas eu tô gostando bastante. Eu tô vendo, assim, bastante. Eu ainda tô pegando jeito, né? Mas eu já tô vendo bastante resultado no PBL. O Umas PBL coisas, atende assim, até hoje, que. querida. Até hoje eu uso ele. Por exemplo, eu fiz uma questão aqui que falava sobre fotossíntese. Eu sabia um pouquinho de fotossíntese, mas tinha um detalhe ali que eu não lembrava. E eu lembrei isso, já fez todo um sentido, toda a questão, eu já associei a outra coisa. É muito legal. É até mais divertido o estudo, Sim. fazer assim. É bem melhor E aí mesmo. eu vi que você falou a questão do sono também, aí essa questão do celular à noite, eu vou passar a tirar. A rede social, eu já tirei, mas isso aí é uma coisa que realmente às vezes atrapalha, né? Ficar no celular à Tem que noite. ler um livro ou escutar um podcast, uma palestra, ver um filme, alguma coisa à noite, tá? Telefone, rede Uhum. social, tenta evitar à noite daí.